Agora, falando sobre ainda autossabotagem, eu conheci uma pessoa que era extremamente criativa, mas não conseguia parar em emprego nenhum porque era indeciso, perfeccionista e procrastinava a todo momento. Às vezes até parecia que ele tinha medo de dar certo. Será que alguém já tem medo de dar certo? Mas ele tinha medo de dar certo, ou pelo menos parecia, né? E ao se analisar, ele percebeu que não queria entregar para o outro o produto da sua criatividade. Mesmo que protegido legalmente, juridicamente, ele não confiava em ninguém. Então, percebe? O problema dele, da autossabotagem, era a história de vida dele. Ele já teve pessoas com quem ele confiou e traíram ele, vamos colocar dessa maneira, em todos os aspectos, viu? Não só no aspecto de negócio, que envolve a matéria, dinheiro, assim como aspectos de relacionamento. E ele passou a não confiar mais em ninguém. Só que estava bloqueando ele de crescer, inclusive profissionalmente. Então a gente teve que trabalhar todas essas questões para que ele pudesse, de fato, sair desse modelo que ele poderia passar a confiar, se protegendo, no caso legalmente, no caso de negócio, e conhecendo as pessoas, né? Porque senão ele começou a se auto-sabotar o tempo todo para esse tipo de relação. Percebe? Olha, sempre tem algo por trás, né? E sempre tem uma história que sustenta aquele tipo de comportamento. E é esse o nosso ponto que a gente tem que realmente ficar atento. Agora, como não se sabotar, né? Esse processo inicia com uma clareza desses pontos que eu levantei agora, né? Sobre buscar, pesquisar, encontrar aonde estar, se perguntar o tempo todo, né? Por que eu estou me sabotando? Da onde vem esse medo, ou esse medo de rejeição? E você vai encontrar a resposta assim que você se aprofundar. É um caminho que talvez no primeiro momento seja um pouco mais desafiador, mas a gente encontra. E vamos voltar aquele exemplo do trabalho, né? Se você atrasou a entrega de um trabalho que ficou péssimo, porque foi feito tudo na última hora e saiu daquele jeito que você não conseguiu se organizar bem, não conseguiu talvez ser criativo. O que você estava pensando durante esse período que você procrastinou e deixou para a última hora? É um bom momento para fazer essa pesquisa. Porque esses pensamentos do tipo, se eu entregar um trabalho ruim, isso vai me deixar vulnerável, será que o cliente vai gostar? Será que eu vou ter competência para fazer algo bacana? São todos pensamentos que envolvem insegurança, são pensamentos tóxicos mesmo, né? E tem sempre um medo por trás. O medo de fazer algo ruim, o medo de ser desaprovado. Então, são todas situações que nós temos que ficar atentos e entender como é que você está funcionando. E existe um outro lado importante nessa situação, né? Que quando você começa a se acostumar com esses pensamentos tóxicos, pensamentos ruins sobre até você mesmo, tem que tomar cuidado para você não se acostumar com ele, porque acaba sendo uma justificativa para continuar naquele cenário. Então, a pessoa tem que ficar muito atenta com isso também. Além de pesquisar, se perceber, será que você não se acostumou com aquele cenário e, e acaba ficando naquele lugar porque também é confortável? Porque também se questionar e se aprofundando para entender como você está funcionando, dá trabalho. E às vezes dá medo também. Olha quantos medos aí, né? Então, no fundo, se você pensar aqui comigo de forma refletindo de todos esses exemplos, esses comentários que eu fiz, por trás de uma autossabotagem, por trás de uma procrastinação, sempre tem o medo de alguma coisa. O medo de ser rejeitado, o medo de ser desaprovados, o medo de errar, o medo de ser comparado. E aí, todos esses medos, nós temos que ir atrás, buscar por que eu já vivenciei na minha vida que eu fui rejeitado, que eu fui desaprovado. Por que está esse medo? Né? Então, acho que aqui fica a reflexão para ver se faz sentido para vocês, de a gente olhar para todas essas pequenas coisas no dia a dia que possam nos ajudar a sair desse cenário e identificar por que eu estou com tanto medo de seguir em frente
e qual que é a história que está por trás disso. Acho que essa é a nossa reflexão de hoje. E aí você investir mesmo um tempo para parar né, e pensar em tudo isso, e a jornada Trinos, ela permite esse processo, né? Ela realmente te dá o instrumento para você fazer essa viagem, num processo de autoconhecimento, num processo de realmente se aprofundar nessas questões e fazer um processo de transformação.